Bom dia, Thanks God Everyday dessa terça-feira, falando das coisas do alto, das coisas que realmente importam. E nós vamos hoje ler três versículos em Apocalipse. Então vamos lá, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Vamos juntos aí. Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, como eu venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Nós acabamos de ler aqui Apocalipse 3, versículo 20 a 22. Lendo Apocalipse, né? Tem dois livros na Palavra de Deus que são os livros mais, assim, desacreditados, talvez, onde o inimigo trabalha mais para que nem nas igrejas, né, a gente tenha o hábito, que é Gênesis e Apocalipse. O mundo coloca para nós como se Gênesis fosse tudo uma historinha, né? Não aconteceu nada daqui, tudo aquela história, né? Para enganar as pessoas ou para distrair as pessoas, né? Então tem muito isso, um trabalho, né, aí, diabólico aí pra gente não acreditar em Gênesis como está escrito. Mas tem um trabalho também muito forte em cima de Apocalipse, para que a gente tenha medo de Apocalipse e assim a gente não conheça, né, o spoiler do fim. Na verdade, ler Apocalipse é ler o spoiler, né? É como que vai acontecer tudo, né? Como é que termina esse filme todo da nossa vida? Tá tudo escrito em Apocalipse. Mas aí, tem até uma frase, eu acho que é do Billy Hinn, acho que é, agora eu esqueci quem é, mas é uma frase interessante que fala o seguinte, que eu li o final da história, vai dar tudo certo. É o spoiler, né? Então em Apocalipse mostra a visão do vencedor. Quem é o vencedor? Nós vamos falar sobre isso essa semana, né? Como ser um cristão vencedor? Como ser vencedor neste mundo de tantos desafios, né? Então, lembrando que ser vencedor não é simplesmente ser salvo, né? Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Então, tem muitas pessoas que já aceitaram o Senhor, como Salvador, aceitaram o sangue de Jesus. O que traz a salvação é o sangue de Jesus, né? A palavra de Deus é muito clara sobre isso, né? Mediante o sangue nós somos salvos, né? Bom dia, Val, seja bem-vinda. Mas ser vencedor não é só ser salvo, né? Ser salvo é maravilhoso, mas existe um outro degrau. E é esse o convite que Apocalipse faz para as igrejas, ou seja, para mim e para você. Sejam bem-vindos, todo mundo está chegando aí. Vamos falar essa semana sobre a visão do vencedor que está em Apocalipse. Como então acessar, como chegar nisso, né? A ser vencedor, além de receber a salvação em Jesus, mas também viver uma vida como um vencedor, porque tem muitas pessoas que, assim, muitas mesmo, assim, a maioria das pessoas aceitaram o Senhor, tem uma convivência, tem uma intimidade, mas não é vencedor e fica caindo às vezes em coisas que não teria necessidade, porque um vencedor, como a palavra diz, ele vence, né? Ele vence os obstáculos, os desafios. Por quê? Porque é uma posição diante de Deus. Vamos falar sobre isso, né? E começando hoje, nós lemos aí para quem chegou agora, Apocalipse 3, 20, porque diz que existe uma recompensa para o que vencer. Então o que nós vamos falar e vamos descobrir juntos aqui com a luz do Espírito Santo o que fazer, o que eu não faço ainda na minha vida. Muitas coisas eu já faço e já sou vencedora em algumas coisas, mas tem algumas questões que eu não estou ainda conseguindo enxergar. Então o Espírito Santo vai trazer para nós a luz para entender o que eu, é muito pessoal, o que você, o que cada um está fazendo que me afasta dessa posição de ser uma vencedora, de ser um vencedor, né? E especialmente o versículo 21 fala o seguinte: ao que vencer, permitirei que se assente no meu trono comigo, como eu estou sentado, como eu venci, Jesus, né? Como eu venci e estou sentado com meu Pai. Então esses dois capítulos, 2 e 3 de Apocalipse, é a parte que fala com as igrejas, né? Então o Senhor Jesus, ele fala com João para falar para as igrejas. E ele coloca 7 igrejas, na verdade, representando, né? Todas as igrejas, 7 é infinito, né? Então todas as igrejas ali do Senhor. E em todas existe, né? quase todas, né? Existe uma repreensão, eis que tenho contra ti, né? Então existe uma repreensão, ou seja, uma correção de rota e uma promessa de recompensa. Ao que vencer, tal coisa. Ao que vencer, tal coisa. Né? Então existe uma promessa de recompensa. Vamos parar nisso aqui. Recompensa. Tem muitas coisas na vida que compensam. Tem coisas que não compensam.
Mas tem coisa que tem recompensa. Nós vamos falar sobre a recompensa. Tem coisa que não compensa. E aí a gente fica pensando, meu Deus, por que eu tô fazendo isso, né? Não compensa. Sabe assim, aquela amizade que você fala, puxa vida, cada vez que eu encontro com fulano eu fico mal, a pessoa não faz isso, né? E você analisa e você sente que aquela amizade, que aquela pessoa que você tá convivendo, não tem ganho nenhum. Então isso é algo que não compensa. Bom dia quem tá chegando aí. Não compensa. Se não compensa, nós deveríamos automaticamente nem fazer, né? Outro dia eu vi uma pessoa da minha convivência, eu sei que ela não bebe, não gosta de bebida alcoólica. E eu percebi que em alguns stories que ela fazia, sempre estava com bebida alcoólica, sempre postando foto com bebida alcoólica. E eu chamei ela, tem intimidade pra isso, né? Tem intimidade, e falei com ela assim, mas fulana, você nunca bebeu, você não gosta de beber? Eu tô vendo você sempre com um copo de bebida na mão. O que tá acontecendo? Você passou a gostar agora de beber? Ela falou, não, André, não gosto não, mas eu entro na turma e eu bebo, mas eu não gosto não, também sinto ressaca. Eu falei, mas espera aí, se você não gosta, isso não compensa? Então tudo que não compensa, nós deveríamos automaticamente soltar. E às vezes nós não soltamos por apego. Então eu me apego a uma situação, a um costume, a um hábito, a uma pessoa que não compensa. Eu deveria soltar isso. Tem coisas que compensam. Por exemplo, falando da mesma bebida alcoólica, né? Às vezes também com doce, eu vejo muito isso com as nossas alunas, com doce. A pessoa fala assim, não, nem gosto de doce. Então a gente vai fazer a primeira avaliação ali, a primeira conversa, né? A primeira mentoria. Não gosto de doce, não tenho problema com doce. E depois ela fala que não tá emagrecendo porque tem comido doce com frequência. Mas peraí, vamos comparar essas duas coisas aqui. Você diz que não gosta de doce, não é importante pra você. E o doce atrapalhando você de emagrecer. Não tem um negócio meio esquisito aqui, não? Por que você tá comendo doce se você não gosta? Ah, todo mundo come, lá em casa tem, eu acabo comendo. Não, para tudo, que tem coisa que não compensa. Se você não gosta de uma coisa que só traz calorias e vai tirar sua saúde, isso não compensa. Tá certo. Então, primeira coisa, nós temos que pensar isso. O que não compensa na minha vida deveria não estar mais na minha vida. Pronto. Mas tem coisa que compensa. O doce mesmo, pra mim, é uma coisa dessa, né? Eu sei que eu tenho que ter cuidado. Já fui super viciada em açúcar, em doce e tudo. E quando eu como, eu sinto muito prazer. É um caso meu. Então mesmo, por exemplo, domingo eu fiz isso. Meio que me arrependi, porque eu exagerei. Mas domingo eu comi doce, né? Até no nosso controle do junho, nota 10, eu coloquei uma bolinha no domingo, porque eu exagerei no doce. E eu tava bem sob controle, assim, tudo, né? Então, mas compensou. Isso compensa. Então, depois eu achei ruim, eu exagerei? Sim, eu exagerei. Mas na hora que eu estava comendo, me deu muito prazer. Então eu curti aquele momento, eu curti aquele doce, eu curti o excesso, então... Não deveria ter feito? Talvez, mas compensou. Então tem coisas que não são tão boas, mas compensam. Compensa porque eu sinto prazer, compensa porque eu acho legal, compensa porque eu gostei, compensa porque foi bom, então compensa. Aí eu tenho só que pesar o tanto que compensa aí pra mim. Mas tem coisa que tem recompensa. A nossa vida, nós deveríamos pautar a nossa vida em coisas que tem recompensa. Ou seja, compensa mais de uma vez. Tem coisa que compensa mais de uma vez. Tem um versículo bíblico que é muito usado, mas as pessoas, propositalmente, elas cortam um pedaço desse versículo, que é assim, tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo sabe desse versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Só que existe, tudo posso, não, desculpa, eu mudei, que esse eu gosto muito também. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. É esse o versículo que eu queria citar. Então, todas as coisas cooperam para o bem, as pessoas cortaram o restante do versículo. E o restante do versículo, que nem todo mundo conhece, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, não é tudo que coopera para o bem, não. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que quer dizer isso? Se eu estou na estrada certa, falamos ontem muito sobre estrada, veículo e motorista, né? Falamos sobre isso ontem, né? Então, a estrada é o Espírito me leva para o caminho certo, porque o Espírito está pronto. O meu Espírito tem conexão direta com o Espírito de Deus e ele sabe exatamente, e ele está pronto, e ele me leva para o fim desejado. Ele me leva para o meu propósito. Eu vim para essa terra, você veio para essa terra para cumprirmos um propósito diante de Deus. E esse propósito, ele dura toda a nossa vida. Quando nós terminamos, nós podemos ir, porque não tem mais o que fazer aqui. O Espírito sabe disso, o Espírito nos guia nisso. O corpo, ele tenta nos tirar disso. Porque o corpo, ele costuma focar em coisas que só compensam e muitas vezes em coisas que não compensam. Mas a alma,
a alma está sendo trabalhada, né? Então a alma, ela pode pender para o corpo ou ela pode pender para o espírito. Ela tem essa tendência, ela vai se adaptando a isso, né? Por isso que a alma está em evolução, tá? Nós estamos desenvolvendo a nossa alma. Lembrando que a alma é pensamentos, vontades e emoções. Nós estamos trabalhando isso para alinhar com o espírito e chegarmos onde nós precisamos chegar. Ótimo. Só que quando nós estamos nessa estrada guiado pelo espírito para chegar, para cumprir o nosso propósito, o que acontece? Todas as vezes que tem algum problema, que tem alguns obstáculos, e são muitos os obstáculos que nós temos, todas as coisas cooperam para o bem. Então, no final, tudo vai somar para eu chegar onde eu preciso chegar, porque eu estou alinhado ao meu propósito. Quando eu estou desalinhado ao meu propósito, essa promessa não se cumpre, porque ela é uma inteira, coopera para o bem, para os que são chamados segundo o seu propósito e amam a Deus. Então, esse ajuste é o ajuste que compensa, não, recompensa. Então, quando o Apocalipse fala, e não é uma vez só, eu li um versículo que fala da recompensa, mas se você ler o capítulo 2 e 3, o tempo todo tem a advertência e a recompensa. Ao que vencer, isso. Ao que vencer, isso. Ao vencedor, isso. Ao que vencer. Então, quando nós nos posicionamos como vencedores, nós temos então a recompensa. E o vencedor é o que cumpre o propósito que Deus trouxe a gente aqui. Aí vem as dificuldades. E às vezes acontece da gente falar assim, Deus está demorando, né? Aí tem aquela frase que eu já falei aqui, né? Deus capricha, né? Deus não demora, capricha, Deus não demora coisa nenhuma, Deus não está caprichando, Ele é todo poderoso e tudo que Ele faz é bom, Ele não tem que caprichar nada, né? Então, o que acontece? Por que Deus está demorando? Por que muitas coisas eu peço tanto a Deus e o negócio não acontece? Essa bênção que eu peço, das duas uma. Ou porque não está alinhada ao propósito, se eu estou pedindo uma coisa que está desalinhado ao meu propósito, ou então eu não estou posicionada de uma forma para vencer. Quer ver, por exemplo, uma coisa que com certeza sempre vai estar alinhado ao propósito: o seu casamento, o seu matrimônio, a sua vida, né, conjugal. Então, se você é casado e está me ouvindo, o seu casamento está dentro de um propósito de Deus. Ah, não, eu casei errado. Acontece muito, né? Acontece muito, mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você hoje está alinhado ao propósito de Deus, o seu casamento, mesmo que você tenha feito uma escolha não muito correta na época, mas isso também vai cooperar para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Só que muitas vezes nós ficamos com birra. Por isso que as coisas não acontecem. Por isso que eu falo tanto, né? Semana passada eu falei muito, né? Sobre a criança mal não tratada, né? A dorzinha, meu dodói, ai, tá doendo aqui, ai, que meu marido isso, minha mulher não sei o quê. Então, nós ficamos com essas crises de infantilidade e aí por isso as coisas demoram de acontecer. Não é porque Deus está caprichando. Não, Deus não está caprichando, Deus já fez tudo. É porque nós estamos ainda com uma atitude infantilizada e nós não estamos com a atitude de vencedores. O vencedor, imagina uma guerra acontecendo e aí tem alguém que se posiciona como um vencedor, como um guerreiro. Esse vencedor, essa é a postura que eu e você temos que ter diante das dificuldades. Então, se o seu grande obstáculo é o emagrecimento, então que você se posicione diante disso com autoridade, porque você está no caminho para o vencedor, o caminho do vencedor. Então, quando eu me posiciono, as coisas acontecem. Não é Deus que tem que fazer bem feito. Sou eu que preciso me posicionar diante daquela adversidade, daquele desafio, daquela oportunidade. Cada problema que eu tenho é uma oportunidade para ajustar, para me curar, para me colocar cada vez mais nesse caminho, o caminho do vencedor, o caminho do propósito. Então, como que nós podemos conseguir isso? Para fechar nosso raciocínio, como eu posso conseguir isso? Como eu posso então acelerar o tempo? Porque pode acelerar o tempo. Como eu posso acelerar a bênção que tem que chegar? Eu acelero a bênção fazendo perguntas. Porque se Deus está pronto, eu estou no caminho com o Espírito no meu propósito. O que está acontecendo? O que está faltando? Então, eu preciso então fazer perguntas para saber o que está faltando. E eu faço perguntas e é impressionante. Eu recebo a resposta. Todo mundo recebe a resposta. Então eu faço pergunta para quem, Andréia? Para os outros? A última alternativa é para os outros. Às vezes você faz pergunta para os outros, mas a última alternativa é para os outros. Então para quem que eu faço perguntas? Primeiro eu faço perguntas para mim mesmo. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com raiva dessa pessoa? Por que essa pessoa me incomoda tanto? Por que eu não me sinto bem nessa posição? Por que eu não gosto desse lugar? Fazer perguntas para mim. E uma pergunta pode trazer outra. Às vezes eu faço uma pergunta bem superficial. Por exemplo, por que eu não gosto de fulana?
é uma pergunta que pode ser superficial. E aí vem uma resposta. E eu pergunto de novo, mas por que eu tô sentindo isso? Eu não gosto de fulana porque ela é muito exibida. Antigamente muito essa palavra, né? Hoje exibicionista. Ela é muito exibida, muito exibicionista. Ela me irrita com tanta vaidade, com tanta... Não, beleza, eu cheguei na primeira resposta. Mas por que o excesso de vaidade de fulana me incomoda tanto, me irrita tanto? Aí vem, porque eu não gosto de me arrumar demais. Tá, eu tenho mais uma pergunta pra mim mesma. Por que eu não gosto de me arrumar? Por que eu tirei tanta vaidade de dentro de mim? Ah, talvez eu cheguei à resposta, eu me sinto feia. Então, cada vez que eu vou perguntando pra mim mesma, eu vou chegando, eu tenho as respostas dentro de mim. Em alguns momentos, eu faço a pergunta pra Deus. Eu posso fazer a pergunta pra Deus, Deus não se ofende, tá? Nós podemos ter pergunta pra Deus e incrível, ele responde muito rápido. Deus, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por quê? Deus, o que eu tenho que ver que eu não vi ainda? Deus, me mostra aqui, fulana, e me irrita profundamente. Me mostra o que tem nela que me irrita tanto. Deus também responde. Muitas vezes não precisa ir em Deus, você pode ir direto em você que você vai achar suas respostas. Mas às vezes precisa ir em Deus. E em último caso, você vai numa pessoa. Mas eu prefiro não ir nas pessoas, porque aqui eu tenho todas as respostas entre eu e Deus. Não fechou a conta, não precisa mais nada, né? E assim com as perguntas eu vou ajustando. Pra quê? Para ter mais intimidade com Deus e ajustar ainda mais o meu caminho dentro do propósito de Deus, para que se cumpra que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todos fomos chamados, mas talvez nós pegamos uma estrada errada. É hora então de ajustar, se posicionar como vencedores, porque ao que vencer, eu permitirei que se assente comigo, do lado, comigo no meu trono, assim como eu venci, e estou assentado ao lado do trono do meu Pai. Essa é a nossa conversa para essa semana. Eu vou deixar aqui, eu tenho uma playlist que fala sobre intimidade. Eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser assistir também, tá bom? Beijo no seu coração, Deus te abençoe. E amanhã a gente se encontra aqui às 7 horas da manhã ao vivo no Instagram pra gente falar mais sobre propósito e intimidade com o Senhor, respostas atendidas, posicionamento aos vencedores. Obrigada pela sua companhia, Deus te abençoe.